Boa noite, amada igreja. Mais uma vez, a graça e a paz de Cristo seja sobre a vida de vocês. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Com muita atenção, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da sua cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Vamos orar. Querido Deus, ó Senhor, eu não posso vê-lo fisicamente com os meus olhos, à direita do Pai, mas eu sei, Pai, eu sei, Jesus, eu sei, ó Deus Todo-Poderoso, que isso é real, que isso é verdadeiro, pois a Tua palavra assim nos assegura, que o Senhor hoje já reina, que o Senhor hoje já está governando todas as coisas, e é partindo, Deus querido, desse pressuposto óbvio, de que o Senhor é Rei, é o que eu lhe peço. Fale conosco, abra o nosso entendimento, aviva a obra nesta noite, neste lugar, nesse salão de culto. Essa é minha oração, em Teu nome, Jesus Cristo, para a glória do Pai e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, como devemos agir diante das circunstâncias ruins que acontecem conosco aqui nessa terra? Nós passamos por lutas, por várias adversidades. Como que nós devemos agir? Como que nós devemos agir diante de tantos sofrimentos, perdas, lutos, decepções, traições, pressões? Como que nós devemos agir? O que fazermos diante daqueles que se levantam contra nós por causa do testemunho que damos de Cristo Jesus? O texto que nós vamos meditar nessa noite, ele fala sobre o apedrejamento de Estevão, uma morte cruel, uma morte trágica que revela a maldade dos seus algozes, mas também mostra para nós a providência de Deus, o avanço do reino do Senhor. Nós vamos extrair desse texto, dessa providência tão carrancuda que foi a morte de Estevão, três lições sobre a morte dele. E a minha oração é que o Senhor fale profundamente ao seu coração. A primeira lição que nós extraímos da morte de Estevão é que nós devemos colocar o nosso coração no Cristo que reina, e não nas circunstâncias terrenas. Vou repetir: devemos colocar o nosso coração, a nossa mente, no Cristo que reina, que está à direita do Pai, e não nas circunstâncias, por pior que ela seja. Então, olha como que o texto começa. Olhe para o versículo de número 54. O texto começa assim: ouvindo eles isto. Isto o quê? O que significa o isto aqui?
O isto é o discurso de Estevão diante do Sinédrio, ou perante o Sinédrio. O Sinédrio, meus irmãos, era a alta cúpula judaica. Seria como se fosse hoje o STF para nós, o órgão maior, o órgão máximo. Estevão estava lá diante do STF daquela época, diante do Sinédrio. Ele foi acusado falsamente. Acusaram ele de proferir blasfêmias contra Moisés. Disseram que ele estava constantemente falando contra o lugar santo e contra a lei do Senhor. E também falaram que Estevão estava dizendo que Jesus iria destruir o templo e que ele iria mudar os costumes de Moisés. Obviamente, tudo isso era mentira. Tudo isso era falso. Eles compraram testemunhas para acusarem Estevão. E Estevão foi levado perante o Sinédrio. E perante o Sinédrio, ele se defendeu. Irmãos, o discurso de Estevão diante do Sinédrio, a sua defesa foi tão profunda, foi tão impactante, que ele de réu, ele se tornou ali o promotor. Ele começou a acusar aqueles membros do Sinédrio. Ele disse de forma bem veemente, virou para eles e falou: vocês são homens de dura cerviz. Vocês são incircuncisos de coração, incircuncisos também de ouvido. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo, como os pais de vocês também fizeram na antiga aliança. Vocês perseguiram os profetas, vocês mataram aqueles que anunciavam a vinda do santo, a vinda do justo, do Messias. Eles fizeram isso e vocês também fizeram o mesmo. Vocês perseguiram a Cristo, vocês mataram a Cristo, vocês são assassinos, como também foram os pais de vocês. Ah, meu irmão, que discurso duro! É João Batista na veia, é João Batista ali falando com muita profundidade. Estevão falou na cara deles. E qual foi a reação deles? Como que eles reagiram a esse discurso de Estevão? Olhe para o texto, por favor. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Essa foi a reação. Vejam que Lucas, que é o autor desse livro, ele fez questão de mostrar que eles ficaram enfurecidos e que a fúria deles vinha da onde? Do coração deles, de dentro deles. Por quê? É assim que as coisas são. Tudo começa dentro do nosso coração, meus irmãos. Começa lá dentro e depois vem aqui para fora. O próprio Lucas, ele falou que o coração é a casa do tesouro. Outros falaram que é a fonte da vida, que é o centro da adoração. Jesus, ele falou que é do nosso coração que procede os maus desígnios. E que a boca, ela fala do que o coração está cheio. Então, vejam que aqui, a fúria daqueles homens era tão grande dentro do coração deles, que aquilo veio aqui para fora. Diz o texto que eles rilhavam os dentes contra ele. É uma interação que existe entre o corpo e a mente, o corpo e a alma. O que acontece na alma, no coração do homem, pode ter um reflexo no corpo. A fúria de dentro do coração deles acabou o quê? Sendo externalizada. Eles rilhavam os dentes. Isso já aconteceu com você? Você já ficou nervoso, irado, ao ponto de você começar a gaguejar? Ao ponto de você ficar vermelho? Ao ponto de você ficar trêmulo? Isso já aconteceu comigo. Ficar vermelho, ficar gaguejando ali, as palavras nem saem ali. Agora, meus irmãos, rilhar os dentes, aí já é demais. Agora, observem, amada igreja, os detalhes do Espírito de Deus dentro desse texto. Lucas, ele faz questão que a gente observe o contraste entre o Sinédrio e Estevão. Olhe para o verso 55. Mas Estevão,
O mais aqui é uma conjunção adversativa, é uma cláusula de contraste. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Como que o Sinédrio estava? Cheio de ódio, de ira, de indignação dentro deles. E como que Estevão estava? Cheio do Espírito Santo. Irmãos, que contraste maravilhoso, que diferença! Eles dominados por um coração enganoso, ele dominado pelo Espírito Santo de Deus. Vidas controladas pela carne versus vida controlada pelo Espírito Santo. Amada igreja, essa é a diferença que deve existir entre nós e o mundo. Do seu coração enganoso, nós, andando segundo a palavra, esse texto não é somente para nós olharmos como algo passado, apenas como uma história que aconteceu, não, é a história do povo de Deus, é a história do povo de Deus que anda dominado pelo Espírito Santo, não embriagado pelo vinho. Agora, diante, meus queridos irmãos, desse enchimento do Espírito, Estevão, ele teve uma visão. Olha a visão que ele teve: fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que visão maravilhosa! Meus irmãos, que visão maravilhosa diante de uma situação tão difícil como aquela. Diante dos seus algozes, dos seus juízes, aquele homem, ele olha para o céu e ele contempla a glória de Deus. E quem estava ali ao lado de Deus? Jesus. Vejam que essa visão, ela é tão importante dentro desse texto, que ela é citada 2 vezes. Lucas cita no versículo 55 e também no versículo 56. Agora, irmãos, pasmem com isso. Isso aqui é para mostrar para nós que a Bíblia, ela não é uma colcha de retalhos, mas que a Bíblia, ela tem uma coesão, ela tem uma unidade, que a história, ela vai se desenvolvendo. Lá no texto de Lucas, capítulo 22, e eu quero que você abra, por favor, abra aí Lucas, capítulo 22, versículo 66. Lucas 22, 66, diz assim a palavra do Senhor: logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, preste atenção, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu: se vou-lo disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Irmãos, pouco antes dessa visão que Estevão teve, Jesus Cristo esteve diante do mesmo sinédrio, dos mesmos juízes, e Jesus falou: olha, vai passar um momento que o Filho de Deus, que eu estarei à destra do Pai. E agora Estevão, diante daqueles juízes, ele passa a ver aquilo, meus irmãos. Ou seja, ele vira diante daqueles homens e diz: eu estou vendo a glória de Deus e Jesus à sua direita. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: eu o vejo reinando, eu o vejo governando, eu o vejo com as rédeas deste mundo em suas mãos, eu o vejo como rei vitorioso. Você consegue entender isso? Em outras palavras, o que ele estava dizendo era: acima de vocês, juízes, acima de vocês, ó corte máxima dos judeus, existe uma corte maior. E existe um juiz que está acima de todos os juízes, e o nome dele é Jesus Cristo, e eu o vejo, eu o contemplo, ele está lá em cima, governando todas as coisas. Isso é maravilhoso, ou seja, a visão da glória de Deus, a visão de que Jesus Cristo, ele governa todas as coisas, traz segurança para o povo de Deus diante das adversidades. Traz segurança para nós.
está gemendo, está sofrendo, está difícil, as coisas não aconteceram do jeito que você tinha programado, mas saiba, Deus está no controle de tudo isso, de todas as circunstâncias. Mas irmãos, esse texto tem tanta comida para nós. Olhe para o versículo 56, verso 56, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Existem vários textos nas Escrituras que mostram que Jesus ele está sentado ao lado de Deus o Pai. Tem vários textos que falam sobre isso, principalmente na boca do próprio Cristo. Agora, fora da boca de Jesus, o único texto na Bíblia que fala que ele está de pé, é esse texto aqui. Foi essa visão que Estevão teve. Por quê? Porque, meus amados irmãos, que Estevão, diante de ser apedrejado, diante do seu julgamento, ele viu Jesus Cristo de pé ao lado do Pai. Sabe por quê, meus irmãos? Porque naquele momento, Jesus Cristo estava recebendo o seu amigo no céu. Jesus Cristo estava de pé, dizendo: seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo ao céu, para onde nós vamos viver eternamente. Era isso que Jesus estava dizendo. É essa a interpretação que muitos comentaristas chegaram a esta conclusão. Sabe o que isso me faz pensar, meus irmãos? O crente pode sofrer nessa terra, pode passar por lutas, pode morrer de forma trágica, pode morrer de forma prematura, mas quando morrermos, nós vamos direto para os braços do nosso Deus. Nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja esses dias passou por uma situação muito difícil com a morte do Jonatas. Muitas orações, acompanhamento por parte de toda a igreja, e um texto desse, ele vem para nós, meus queridos irmãos, providencialmente. O Jonatas foi para a presença de Cristo, assim como todos os que estão unidos a Cristo também irão, não por mérito, não por obras nossas, mas por obras de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele que estará nos aguardando. Vinde, servo do Senhor, venha, desfrute do reino que está preparado. Aleluias, meus irmãos. Isso é um texto maravilhoso demais, um texto desse. Agora, eu fico pensando o seguinte: eu não sei, não posso afirmar para vocês que todas as pessoas, ao morrerem, quando morrerem, Jesus Cristo vai se levantar do seu trono e vai dizer: venha. Vocês estão percebendo que houve uma honraria que muito grande para esse servo do Senhor? O Senhor honrou este homem, meus queridos irmãos, e nós sabemos que a Bíblia fala sobre salvação, e aí ela não é meritória, mas a Bíblia também fala sobre galardões. A Bíblia fala sobre os serviços que nós fazemos, e que também não são meritórios, fazem parte da graça de Deus, mas nós vamos receber ou deixar de receber galardões. Isso é bíblico. Isso não vai contra a doutrina da graça, é a graça que te capacita. O que Estevão fez? Um homem que era fiel, um homem que era conhecedor das Escrituras, um homem que era cheio do Espírito Santo, um homem que tinha uma boa reputação. E a pergunta que eu lhe faço é: você também é assim? Você goza de uma boa reputação na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho? Você é conhecedor das Sagradas Escrituras? Você é cheio do Espírito de Deus? Será que quando você morrer, você também vai receber uma honra como essa que Estevão recebeu? Ah, pastor, não estou preocupado com isso não, estou preocupado com a minha salvação. O que importa é a salvação, já está garantida a salvação em Cristo Jesus, ok. Mas o trabalho nós temos que fazer. Nós somos chamados à responsabilidade de muitas coisas, meus irmãos.
Então, um texto desse aqui também é para nós pensarmos e meditarmos numa série de coisas. Então, esse é o segundo ponto, é o primeiro ponto. O segundo ponto é, devemos entender que o céu, ele não é aqui na terra. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, né, meus irmãos? Pelas lutas que nós passamos, pelas represálias, ofensas e tantas coisas que passamos, mas a gente tem dificuldade. Ô, pastor, o céu não é aqui não. Uma vez eu lembro o meu genro, eu reclamando com uma luta, ele ligou para mim e falou bem assim: ô Reb, o céu não é aqui não, Reb. Como se fosse assim, relaxa aí, né? Aqui nós vamos passar por lutas. Olhe para o verso 57, versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, o clamar em alta voz aqui, meus irmãos, eles estavam gritando, diante da visão que Estevão teve, eles gritaram, provavelmente eles gritaram o quê? Blasfêmia, isso é uma blasfêmia, o que esse homem está dizendo? E diz a palavra que eles taparam os seus ouvidos. O tapar os ouvidos era dizendo assim: nós não concordamos com isso, nós não acreditamos nisso, nós não queremos ser cúmplices nisso que você está falando, por isso que nós preferimos tapar os nossos ouvidos, nós não acreditamos nisso. Meus irmãos, interessante que eles estavam tapando os seus ouvidos para a palavra verdadeira. E não é assim que muitas pessoas fazem hoje? Não é assim que muitos fazem? Tapam os seus ouvidos para ouvir a pregação, para ouvir a palavra do Senhor, preferem ouvir a sabedoria do mundo, do que a sabedoria que vem do Senhor. Não é assim que muitas das vezes nós também quebramos a nossa cara, passamos por situações que nós mesmos entramos nelas, porque nós deixamos de ouvir a palavra do Senhor, tapamos os nossos ouvidos. Sabe quando que nós deveríamos tapar os nossos ouvidos e não sermos cúmplices diante de heresias, diante de distorções da palavra do Senhor? Não deveríamos ser cúmplices dessas coisas, não deveríamos nomear estas coisas, não deveríamos ir em determinados lugares, aonde a palavra não é pregada genuinamente. Hoje ali na oração, os irmãos fizeram questão, e eu encontrei, assim que eu cheguei, uma irmã, e ela falando para mim do prazer, glória a Deus por isso, de estar congregando aqui. Ela falou assim: pastor, tantas igrejas onde a palavra não é pregada, a palavra é distorcida, é o evangelho coaching, é o evangelho da prosperidade, e as igrejas estão cheias, mas graças a Deus, nós encontramos aqui um lugar onde a palavra é pregada. Aqui, graças a Deus, não é glória de homem nenhum aqui, os nossos ouvidos têm que estar abertos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lá fora, diante dessas distorções, feche o ouvido, não dê moral para esse tipo de coisa, meu irmão, o evangelho falso, o evangelho distorcido. Agora, continue o texto, olha o que o texto diz: eles taparam seus ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. Que situação! Já pensou numa corte, isso acontecendo? Imagine hoje o STF, de repente levanta lá os ministros, e pega lá o réu, e fala assim: vamos acabar com esse miserável, vamos executar, e vira uma loucura aquilo ali. Foi o que estava acontecendo lá no Sinédrio. Cerca de 70, 71 pessoas, o que eles fizeram? Eles foram para cima dele e o apedrejaram. Ah, meus irmãos, não foi uma morte tranquila, morte de apedrejamento. Segundo os estudiosos, quando falam sobre os apedrejamentos formais, como que acontecia? Eles pegavam o réu, pegava aquela pessoa, despia aquela pessoa, lançava aquela pessoa mais ou menos de uns 3 metros. Aquilo ali não era para matar a pessoa, jogava a pessoa lá embaixo.
eles pegavam, colocavam aquela pessoa de bruço, e a primeira testemunha que aparecesse, ele pegava uma pedra e tacava aquela pedra naquela pessoa. Se ele não morresse com aquela primeira pedrada, a segunda testemunha jogava uma segunda pedra. Se ele não morresse com a segunda, aí vinha a multidão, e cada um jogava uma pedra, até que aquela pessoa fosse então morta. Olha o que o texto diz: as testemunhas deixaram as suas vestes, pode ser a primeira, a segunda, a terceira, deixaram as suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. Deixaram aos pés dele. Interessante que aqui já começa a história do tal do Paulo. O Saulo, que tem também um nome romano chamado Paulo, grande perseguidor da igreja, um homem que era considerado como um touro bravo, que matava, que torturava, que se tornou um grande aliado do diabo contra a igreja, até que ele encontrou o domador de homens, até que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. Mas isso aí são cenas dos próximos capítulos. Aqui só menciona, e aqui já mostra o quê? Que as testemunhas tiraram as suas vestimentas e deixaram ali aos pés de um homem chamado Saulo. Irmãos, o que a gente aprende com isso? Não espere ter vida fácil nessa terra. Não espere passar só por situações tranquilas. Quem prega o verdadeiro evangelho, certamente você vai arrumar inimizades, porque o verdadeiro evangelho, o evangelho do arrependimento, o evangelho da graça, o evangelho que é exclusivista e não pluralista, e não relativista, é um evangelho que vai contra a maré da sociedade, que vai contra a nossa cultura. Pregue o evangelho verdadeiro, ele só é aceito no meio cristão. Lá fora é antipatia, lá fora o povo se levanta, o povo não quer saber. E detalhe, muitos crentes também, porque são crentes que não estão acostumados com o genuíno evangelho. Não quero saber disso não, eu quero de uma palavra que massageie o meu ego, eu quero uma profecia para mim, isso que eu quero. Isso aqui é o quê? E o que é a palavra? Só que não é uma profecia para massagear o seu ego, não é uma profecia que coloca você como personagem principal, é uma profecia bíblica que mostra que o personagem principal é Jesus. A história não é sobre você, é sobre Ele, e sendo sobre Ele, Ele sofreu. Quem é você também para não sofrer? Quem somos nós também para não passarmos por lutas? Irmãos, eu não desejo isso, mas eu não sei se isso não pode acontecer. Nós passamos por momentos tão tranquilos, tão serenos, de repente tudo pode mudar. De repente o Senhor pode estar preparando a sua igreja para momentos de luta aqui no Brasil, de perseguições intensas. Isso pode acontecer, e se isso acontecer, não diga, eu não sabia. Que isso? As verdadeiras testemunhas de Cristo, elas vão atrair a hostilidade dos falsos religiosos. Dos falsos religiosos. Não eram isso que eles eram lá, os do Sinédrio? Os fariseus bancavam lá que eram santos, mas não eram coisíssima nenhuma. Os religiosos podem se levantar contra vocês. Os religiosos na sua casa. Os religiosos estão espalhados em todos os lugares. Mas irmãos, em terceiro lugar, nós devemos invocar o Senhor e perdoar os nossos inimigos. Olha que interessante, primeiro ponto, devemos colocar o nosso coração no Cristo que reina e não nas circunstâncias. Segundo ponto, devemos entender que o céu, ele não é aqui na terra. Aqui nós vamos passar por lutas e hostilidades, mas o terceiro ponto é que nós devemos invocar o Senhor e imitar a Cristo, quando Ele perdoou os seus inimigos, os seus algozes. Olhe para o versículo de número 59, e apedrejavam Estevão,
que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Que maravilhoso, meus irmãos. O servo imitando o seu senhor. O servo andando como o seu senhor. De onde que vocês se lembram dessa oração? Quem é que fez uma oração semelhante a essa? Jesus. Lá em Lucas capítulo 23, versículo de número 46, Jesus ele faz essa oração: Pai, perdoa. Jesus ele estava fazendo esta oração como um eco do Salmo de número 31, versículo de número 5. Era isso que ele estava fazendo. Ele estava orando, pedindo que o Senhor perdoasse aqueles que estavam diante dele. Sabe o que isso me impactou quando eu estava preparando esse sermão? Irmãos, o texto aqui ele só menciona como que um sussurro o tal do Saulo, que futuramente vai escrever cerca de 1/4 do Novo Testamento, que vai ser pela glória, pela graça e para a glória de Deus, um dos maiores pregadores, plantadores de igreja, missionário, foi um grande homem de Deus, mas tudo começou como? Pai, não lhes imputes este pecado. Quem é que orou por ele? Estevão. Estevão orou pela salvação de Saulo. Estevão partiu, mas a oração de Saulo, o Senhor respondeu, ou melhor, a oração de Estevão, o Senhor respondeu e salvou a Saulo, mostrando para nós que a oração ela é de suma importância. Nós devemos orar para que o Senhor salve pessoas. Nós não devemos desistir, meus queridos irmãos, simplesmente falar: para esse aí não tem jeito. Não, faça como esse homem fez. Senhor, não lhes imputes este pecado, salve. Agora olhe para o verso 60, quase terminando. Então, ou seja, como consequência daquele apedrejamento, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Com essas palavras, o que diz o texto aí? Adormeceu. Adormeceu. Não é a letargia da alma. Não é como dizem as seitas, que quando a pessoa ela morre, ela entra então num sono profundo. Adormecer é um eufemismo para dizer: ele morreu. Simplesmente ele morreu. Mas ele que morreu, ele viu Jesus de pé à destra de Deus, ou seja, ele foi recebido na presença do Senhor. Então quem morre, quem fecha os olhos aqui nessa terra, estando com Cristo, abre os olhos vendo Cristo, abre os olhos na presença de Cristo. Foi isso que aconteceu com muitos homens de Deus, é isso que acontece com todos os servos do Senhor. Irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: quantas informações nós temos aqui, quantas informações de Cristo, Ele reinando, Ele perdoando pecados, porque quem perdoa pecado é Ele, Ele como um juiz, Ele como Deus. Olha quantas coisas, que banquete cristológico nós temos diante desse texto, e vejam como que isso mostra a coesão, a unidade das Sagradas Escrituras. E eu vou terminar aqui. O texto mostra Jesus em pé reinando, mas a história não começa aí, a história começa lá atrás. A história começa na eternidade, quando o Pai, Ele faz um pacto com o seu Filho, que é chamado de pacto da redenção, ou pacto salutis. O Pai entra num acordo com o Filho, e o Pai dá os eleitos, aquele que Ele escolheu para o seu Filho, para o Filho morrer por eles. Aí entra a história, entra a cronologia, as coisas que estão acontecendo aqui. Gênesis 3,15,
É prometido que o Messias, ele viria, e ele iria esmagar a cabeça da serpente. Durante todo o Antigo Testamento, promessas em cima de promessas sobre o Messias virá. Chega no Novo Testamento, o Messias veio. Vamos para o Evangelho de Lucas, mostra o nascimento dele, mostra a vida dele, mostra a morte dele, mostra a ressurreição dele. Aí nós chegamos em Atos. Atos começa com o quê? A ascensão de Cristo. Primeiro capítulo, Jesus Cristo voltando para o céu. Ele volta para o céu, ele é coroado como rei, e aí chega no texto de Estevão. Estevão morrendo, sendo apedrejado. Eu vejo Deus, a glória de Deus, mas eu vejo Jesus à direita do Senhor. E o que falta agora, amada igreja? Diante dessa história, ele que está lá, à direita de Deus o Pai, o que está faltando para a nossa salvação se completar? A segunda vinda. É só isso que falta. Jesus Cristo voltar uma segunda vez para buscar o seu povo. Por isso, olhe para o céu, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as lutas que você está passando, saiba que Cristo está reinando. Não se apegue com as hostilidades. Jesus foi hostilizado, quem é você para não passar por isso? Um dia ele vai voltar. Amém, igreja? Louvado seja o Senhor pela palavra que ele nos deu nesta noite, essa palavra que está escrita, e louvado seja o Senhor pelo seu Espírito, que faz com que a gente compreenda estas coisas. Se você morrer, você vai para o céu e Jesus está te esperando. Vamos orar. Querido Deus, ó meu Senhor, a tua palavra é alimento para todos nós. Nós iniciamos este culto, Deus, citando Romanos capítulo 8, dizendo que nada vai poder nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e cantamos este texto. E para nós, Pai, é um ato de gratidão da nossa parte, agradecer ao Senhor, por sabermos que nada vai nos separar do amor do Senhor, assim como nos separou Estevão, assim como não separou Paulo, que morreu decapitado, ou Pedro, que morreu crucificado de cabeça para baixo, ou Jonatas, que morreu de forma tão prematura para nós, tão novo. Mas nada, Deus querido, nada separou o amor do Senhor que está em Cristo, da vida do Jonatas, da vida de todos os servos que partem daqui e que não estão perdidos, vão para a tua presença. Obrigado, Jesus Cristo. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos.